Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim contar quais foram as minhas escolhas para o Desafio Livrada 2017. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que me acompanha, porque o vídeo para o Desafio Livrada 2016 foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui. Demorei muito para ter coragem de criar o canal, eu tinha muita vergonha e tinha muito medo de ficar aqui falando sozinha, então eu sinto que eu tô cada vez menos falando sozinha, não só pelos inscritos, que são mais de 1000, que é muita coisa, mas porque tem cada vez mais gente comentando, e quando vocês comentam a gente realmente conversa, então eu não fico falando sozinha. Então obrigada a todo mundo. Se esse canal ainda não fez um ano, ele tá fazendo, porque foi esse primeiro vídeo que eu lancei, né? E vou deixar ali embaixo os dois vídeos do Desafio Livrado 2016, o primeiro e a conclusão. Foi quase um sucesso, resolvi fazer o 2017 também. E eu procurei encaixar nas categorias os livros que já estavam nas minhas listas de leitura, nas coisas que eu queria ler. Para uma grande parte das categorias isso foi possível. Também procurei pegar os livros que eu já tenho, ou no Kindle, ou livros físicos, porque eu já notei que que colocar em meta livro que a gente não tem não dá muito certo. Então, só 2 deles que eu não tenho, os outros todos eu tenho. E tem 2 categorias que os únicos livros que eu queria ler, ou enfim, os únicos que estavam ali, que eu já tinha, são livros que já estão nas metas. Então, vou acabar utilizando para as 2 metas, tanto para o Desafio Livrado quanto para as metas de 2017, o mesmo livro. Mas são só 2 categorias, então não é roubar. E vocês vão ver que tá bem desafiador, tem bastante coisa grande e vamos lá. Primeira categoria é um vencedor do Jabuti. Escolhi a Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que é um livro que já tem uns meses que eu tô pra pegar e eu não consigo. Eu sei que vai ser um livro que vai fazer muito mal pra mim, mas eu acho bem importante e eu quero ler. Se eu não me engano, foi no ano 2000 que ele ganhou como não ficção, né? Então vai ser esse. Segunda categoria, um livro japonês. Aqui todo mundo deve achar que essa categoria foi feita pra mim, que eu vou ler Murakami, mas não. Eu resolvi ler Musashi. Obviamente que eu não vou ler as 2000 páginas que tem, mas o único autor japonês que eu conheço é o Murakami, e ele é bem influenciado pela cultura ocidental. Então eu acho que a intenção dessa categoria é fazer com que a gente conheça o Japão. Então eu quero conhecer mais o Japão através de um livro que é um clássico japonês, e eu tenho ele dividido em 2 volumes. Eu tenho o primeiro volume, e esse primeiro volume tem as 3 primeiras partes. Então eu vou me propor a ler a primeira parte desse primeiro volume. Se eu não me engano, são os 4 elementos e daí um outro título, então eu não sei qual dos elementos que é esse primeiro. E mesmo assim é quase um calhamaço, tem uns 400 e poucas páginas, então vamos ver se consigo enfrentar. E se por acaso eu não gostar ou eu não conseguir, aí a gente lê uma coisa do Murakami e a categoria fica cumprida da mesma forma, né? 3. Um livro que explora o erotismo. Eu peguei Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, porque não tinha nenhum livro na minha lista que eu soubesse que explorava o erotismo, não é um tema que eu procuro. Então eu dei uma pesquisada e descobri que esse livro estava nas listas de livros que exploram o erotismo, e é um autor que faz tempo que eu queria conhecer. Eu só li um conto dele, nunca li nenhum livro mesmo, então vamos tentar esse romance. Muita gente gosta muito desse livro, então eu espero gostar também. 4ª categoria, um Romana Clef. Eu vou ler Mestre Margarida, do Bulgakov. Esse eu confesso que eu não sabia ainda o que eu ia ler, e aí no vídeo do Yuri ele acabou falando que muitas pessoas consideram o Mestre Margarida um Romana Clef, e ele já estava na minha lista de coisas para ler, então leremos em 2017. 5ª, um livro com protagonista detestável. As Benevolências, de Jonathan Littell, e eu já tinha escolhido antes do Yuri fazer o vídeo. No vídeo dele ele acaba falando também. Esse é um livro que foi uma das primeiras coisas que eu adquiri pro Kindle, quando eu comprei meu Kindle, que já tem uns 2 anos, e eu ainda não criei coragem de ler. Ele é bem grande, eu acho que tem umas 900 páginas pelo menos, e até onde eu sei ele é a visão do nazismo pelos olhos de um nazista, né? Então o narrador é um nazista, imagino que eu vá achar ele detestável. Dizem que é um livro bem forte, mas eu tenho muita vontade de ler, então eu realmente vou tentar ler esse. Se por acaso, por algum motivo não der certo, eu acredito que eu vou encontrar outros protagonistas detestáveis também,
mas a intenção é essa. 6. Um livro triste. Reparação do Ian McEwan. Ele estava nas metas de 2016 e eu não cumpri. E acabei não colocando ele nas metas de 2017, mas tanta gente veio elogiar nos comentários e falar que era um livro muito bom, que eu resolvi colocar ele aqui, então quero ler Reparação. Eu imagino que seja um livro triste, não tenho certeza, porque eu também procuro não saber muito sobre as coisas antes de ler, mas se por acaso não for, livro triste é o que não falta, então essa categoria não vai ficar sem ser cumprida. Eu quase que só leio coisa triste. Em várias outras categorias aqui até as benevolentes poderiam entrar, então vou tentar ler Reparação, mas se por um acaso eu não conseguir também, não acho que essa categoria vai ser um problema. 7ª categoria, um autor que você já conheceu pessoalmente. Eu tava bem em dúvida nessa categoria, porque eu não conheço nenhum autor assim super publicado, não pessoalmente. E eu já tava achando que ia ter que ler alguma coisa da minha mãe, porque a minha mãe tem coisas publicadas, mas são de história, não são exatamente obras literárias, não são de não ficção. E aí eu lembrei que tem uma amiga de infância minha, ela foi minha amiga da infância e ela acabou indo embora, mudando de cidade, a gente perdeu o contato, mas eu reencontrei ela agora, né, recentemente, e ela escreve peças de teatro. O nome dela é Martina Sonfischer e essa peça chama Aqui, eu vou deixar a capinha em algum dos lados. E ela ganhou inclusive prêmios com essa peça, vou deixar ali embaixo uma informação sobre isso, porque eu acho que essa categoria vai fazer a gente descobrir bastante coisas legais por conta das pessoas que não conhecem autores conhecidos, né? Assim, desses mais publicados. Então, umas pessoas que forem procurar, que colocarem nessa categoria autores em termos de alcance, vão fazer a gente conhecer bastante coisa interessante. Ela mora atualmente em Curitiba e eu não sabia que a peça tinha sido publicada, então fiquei bem feliz quando eu vi que foi. Eu não tenho ainda, mas eu já encontrei o site onde eu posso comprar. E se eu não me engano tem uma outra peça junto nesse mesmo livro, mas a outra peça não é dela, a peça dela chama Aqui. Vou deixar ali embaixo uma reportagem que foi feita com ela, para caso alguém queira dar uma olhadinha. Meu Deus, falei mais, né? 8. Um livro com engajamento político. Eu coloquei Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. É um livro que as pessoas têm uma relação meio de amor e ódio com esse livro, então tem gente que gosta muito, muita gente que nem acaba. Eu suponho que ele tenha engajamento político por conta das outras obras do Bolanho que eu já li, e eu, né, pelo que falam, eu imagino que tenha. O Roberto Bolanho em si é uma pessoa muito engajada na política, e é um livro que também faz muito tempo que eu quero ler. Se por acaso eu não conseguir, eu também acho que ao longo do tempo eu vou ler várias coisas com engajamento político. Só em 2016 eu conseguiria fazer uma pequena lista de livros que eu considero que tinham engajamento político. Então, se você não sabe o que ler e quiser dicas, me avise que a gente conversa. Mas eu espero conseguir ler, espero gostar, porque minha experiência, por enquanto, com o Bolanho é maravilhosa. 9. Um livro que você ganhou de um amigo. Eu ganhei um livro que tem 3 obras do Shakespeare. Obrigada, Eldon. Então, eu já li Macbeth, eu pretendo ler Hamlet agora. Então, vai ser Hamlet. E eu já tinha começado a ler Hamlet no Kindle, mas era uma edição muito ruim, muito mal traduzida, acabou me atrapalhando, então eu parei, mas eu tava gostando muito. E essa edição tem uma tradução incrível, é aquela da coleção Abril, então espero que agora vai, que eu goste bastante. 10. Um romance psicológico. Eu já tô lendo, é o Duplo, do Dostoiévski. Também, eu comecei, tô bem no começo ainda, mas eu imagino que seja um romance psicológico por ser Dostoiévski, mas se não for, a gente encontra outros. Posso ler outro do Dostoiévski, inclusive. E essa é uma das categorias que também tá na meta, então o Duplo tá nas metas para 2017. 11. Um livro escrito antes do Renascimento. Quando eu vi essa categoria, eu fiquei desesperada. Eu pensei, meu Deus, não conheço nenhum livro que foi escrito antes do Renascimento, pra ver como a gente acha que as coisas são, né? Aí eu encontrei o Decameron, do Boccaccio, que é de 1300 e alguma coisa, meados de 1300, e então é bem antes do Renascimento, e eu também já queria ter lido pro ano passado, e é linda a minha edição da Kozak. E no fim das contas eu acabei lembrando que até Odisseia, que já tá nas minhas metas, é um livro escrito muito antes do Renascimento, mas Odisseia eu já li, então seria uma releitura, acho que seria roubar um pouquinho. Mas se alguém não leu e quiser ler Odisseia comigo, é só me avisar. 12. Um livro já resenhado pelo Livrada. Tem muito livro resenhado pelo Livrada, gente do céu. Eu acabei escolhendo A Minha Queda, do Dom DeLillo. Em 2016 eu li O Ruído Branco e eu fiquei apaixonada, então A Minha Queda eu ainda não tenho, mas vamos adquirir, vamos providenciar. E
Vamos, então, ler Dom DeLillo, mais um do Dom DeLillo em 2017. 13. Um livro de correspondência. Essa é a primeira categoria que já foi cumprida. Drácula, do Bram Stoker. Eu nem sabia que esse livro era de correspondência. Quando eu fui pesquisar, né, romances epistolares para essa categoria que eu vi, e ele também já estava nas metas, e ele já foi a primeira, e eu já cumpri, então eu já terminei Drácula, logo deve sair um vídeo. Eu gostei bastante, ainda gosto mais de Frankenstein, mas eu achei Drácula um livro incrível. 14ª. Um livro que se passa no lugar que você já esteve. Para essa categoria também, outro desespero. Eu nunca tive assim nos grandes cidades do país, mas então eu escolhi Até o Dia em que o Cão Morreu, do Daniel Galera, que acontece em Porto Alegre. E eu escolhi porque O Mãos de Cavalo, que é outro livro do Daniel Galera que eu já li, que acontece em Porto Alegre, é um livro que não só acontece lá, como fala muito de ruas, de bairros, de estabelecimentos de Porto Alegre, e tem muito da cultura também. Então eles têm tradições, eles falam gírias e expressões tipicamente gaúchas. É uma cultura que eu particularmente conheço. Minha família paterna inteira é gaúcha, incluindo meu pai. Então Porto Alegre eu diria que é uma cidade que eu posso dizer que eu conheço e que eu acho que está muito bem representada na obra do Daniel Galera. Eu não sei dizer se nesse livro, que eu acho que é um conto, se é assim dessa forma, se nós vamos ter nomes de ruas e coisas assim, mas acontece lá. Eu acho que a intenção era essa, era fazer com que as pessoas se sentissem ali, e o Daniel Galera fez isso muito bem, então espero que conte. E a última categoria é o Vida e Destino, que foi o Yuri que escolheu. Eu já tenho, ele tem mais de 900 páginas, então eu não devo deixar por último. Tá cheio de calhamaço, na verdade, então eu vou ter que dar uma corridinha pra conseguir dar conta de todas essas coisas, mas é um livro que eu tenho interesse em ler, e eu espero então que esse ano o Desafio Livrada seja um sucesso total. É isso, obrigada por assistirem até aqui, e obrigada por todo mundo que comenta, continuem comentando, comentem mais, e me contem aqui embaixo as escolhas de vocês, ou se algum desses livros é muito horrível e eu não deveria ler, ou se algum é muito bom eu deveria ler agora mesmo. Espero que a gente consiga cumprir o Desafio Livrada e ler cada vez melhor. E então até o próximo vídeo.